Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta tarde volto a conversar com a doutora Ana Rita Barros, é formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde. Muito boa tarde, Ana Marta. A doutora Ana Rita Barros, vamos começar esta nossa conversa por fazer uma referência ao Conselho Europeu, que se realizou ontem e hoje, já terminou, entretanto. Os chefes de Estado e de Governo da União estiveram reunidos em Bruxelas. Quais foram os principais temas em foco? Para começar, o apoio à Ucrânia. Apoio incondicional, enquanto for necessário, o que é importante, mas um apoio em todos os aspectos: político, financeiro, humanitário, militar e diplomático. Os chefes de Estado e Governo reconheceram a necessidade urgente de dotar a Ucrânia de sistemas de defesa aérea e munições e mísseis, mas há aqui a grande questão do financiamento. Como é que se financia esta ajuda à Ucrânia? Porque a União Europeia e os seus Estados-membros já disponibilizaram mais de 138 mil milhões de euros em apoio aqui à Ucrânia. Neste momento, sendo necessário, há várias correntes, mas não se chegou a um acordo sobre essa matéria, e uma das correntes é preconizada por alguns líderes europeus, mas sem unanimidade, que é de utilizar as receitas dos ativos financeiros que a Rússia dispõe na União Europeia, principalmente em bancos belgas, é onde está. Esses rendimentos seriam depois canalizados para adquirir estes materiais que são materiais de defesa extremamente necessários à Ucrânia. No entanto, a forma de implementar esta questão não conseguiu unanimidade em todos os membros do Conselho Europeu. Portanto, havia mesmo alguma tensão nas últimas semanas? Sim, alguma tensão até provocada entre a França, o eixo franco-alemão, que foi mais ou menos apaziguada, digamos assim, por Donald Tusk, primeiro-ministro polaco. A França tinha uma posição, a Alemanha um pouco mais frugal tinha outra, concordaram em unir esforços, apoio incondicional à Ucrânia, tal e qual como os chefes de Estado e Governo também aqui o fizeram, mas a forma de financiamento é que essa, sim, não está ainda definida, não. Embora o eixo franco-alemão era mais ou menos favorável a esta utilização dos rendimentos provenientes dos ativos financeiros da Rússia. A forma de implementar e de aplicar essa medida é que não está ainda muito bem definida, nem obteve o consenso dos outros chefes de Estado e Governo. Outra questão teve a ver com a segurança e a defesa na União Europeia. Pois, a nossa segurança e defesa, enfim, é uma necessidade a muito curto prazo. Como diz o presidente francês Macron, se queremos a paz, temos que estar preparados para a guerra. Foi definido reforçar a base tecnológica industrial de defesa da União Europeia, tornar a defesa mais competitiva, aumentando também aqui o investimento. Aqui a grande questão é o investimento. Como? É sempre o velho problema. Os chefes de Estado e Governo acordaram na necessidade de pressionar, não de decidir, mas pressionar o Banco Europeu de Investimentos, como nós sabemos, normalmente financia projetos de outra natureza, para uma maior flexibilidade na sua política, concessão de empréstimos, exatamente às empresas de indústria de defesa. Foi apenas uma forma de pressão, não é uma decisão. Uma outra questão também debatida que não mereceu um consenso dos chefes de Estado e Governo foi a emissão de eurobónus. Eurobónus são, no fundo, obrigações. Já foi feito em outras questões, no passado, portanto não é nada novo. Como é que seriam estas obrigações? Portanto, normalmente é uma emissão conjunta de dívida visando uma posição estratégica da União Europeia. Neste caso seria a defesa. Claro que isto também tinha que ter unanimidade, foi focado, mas não chegamos a nenhuma conclusão. Esperemos pelo próximo Conselho em junho, no final desta presidência belga, pode ser que tenhamos uma luz verde sobre esta matéria. Ou sobre outras fontes de financiamento. Entretanto, falou-se também do Médio Oriente.
faixa de Gaza, solidariedade europeia, um apelo ao acesso humanitário em condições rápidas de segurança, sem entraves, para que a ajuda chegue a quem mais precisa, e um apelo também à cessação imediata da violência nesta zona, que tem muitas implicações, como nós temos acompanhado. Em foco esteve o alargamento da União Europeia, uma vez mais? Uma vez mais, o acompanhamento de uma comunicação da Comissão desta semana. Os dirigentes debateram a política de alargamento, acompanhando a evolução positiva de dois Estados, dois países que, no último Conselho de Dezembro, mereceram a abertura da negociação para a adesão, que é a Moldávia e a Ucrânia. Portanto, os progressos acho que são evidentes, segundo o relatório da Comissão, e também manifestaram a disponibilidade para uma abertura imediata das negociações com o país dos Balcãs, a Bósnia e a Herzegovina. Voltou a falar também de migrações, uma situação que se arrasta há anos e anos. Há algumas medidas que possam vir a ser tomadas? Há medidas, e a principal medida é o controle da imigração. Há aqui uma grande pressão, principalmente da Itália, porque tem os problemas que nós conhecemos, para a criação de instrumentos complementares pela Comissão para controlar a imigração irregular. Como nós veremos, a imigração tem aumentado, vai aumentar agora a partir da melhoria do tempo, portanto a partir da primavera e do verão, mas nos 2 primeiros meses deste ano foi uma pressão muito forte, e é preciso aumentar recursos financeiros e é preciso também aumentar recursos humanos através da Polícia de Fronteira. No fundo não parou neste período de inverno? Não. Manteve-se a pressão, a chegada de migrantes às costas da Itália? Sim, e até aumentou em determinadas zonas do Mediterrâneo, embora tenha diminuído no Mediterrâneo Central. Semestre europeu? A parte económica, não é? Que tem andado um bocadinho arredada destas questões, como nós sabemos, a partir da crise sanitária. O semestre europeu não tem sido tão rigoroso. Sim, aligeiraram-se algumas medidas. Voltou-se a falar do semestre europeu. Nós sabemos que o semestre europeu é um quadro de alinhamento, de convergência das políticas orçamentais e financeiras da União Europeia, visando o quê? Visando que haja convergência, estabilidade e solidez das finanças públicas, ou seja, da dívida e do déficit dos países. Falou-se muito moderadamente, ou voltou-se a falar muito moderadamente, tendo ficado apenas para a aprovação das linhas estratégicas para este ano do crescimento sustentável, portanto, a serem cumpridas e acompanhadas pela Comissão e a serem cumpridas pelos Estados-membros. Não se adiantou grande coisa, não. Falemos de saúde e a utilização de dados de saúde dos cidadãos europeus. Uma coisa que já se fala até a nível dos Estados, de per si, mas é um acordo provisório, ainda que provisório, alcançado pelo Parlamento, pelo Conselho e pela Comissão, sobre a utilização de dados de saúde. O que é que se pretende? A melhoria dos cuidados de saúde através da digitalização e harmonização dos padrões de saúde entre os Estados-membros. Como nós sabemos, temos sistemas de saúde muito diferentes. O texto proposto é que se possa aceder eletronicamente aos dados de saúde de um paciente, quer pelo próprio paciente, quer pelos técnicos e profissionais de saúde para efeitos de tratamento. Isto tem várias questões, tem também vantagens, vamos começar pelas vantagens. Os pacientes europeus terão a possibilidade de obter quer as receitas para medicamentos, quer para exames, num Estado-membro diferente daqueles onde foram emitidos. Isso é uma grande vantagem, como nós sabemos. No entanto, a utilização secundária dos dados para efeitos de investigação requer alguns cuidados. E foi isso que o Parlamento fez, com várias cláusulas de salvaguarda relativamente a matérias sensíveis. E então ficou definido que os dados assim utilizados para efeitos de investigação terão que ser sob a forma de anonimato ou então pseudónimos. E que, de forma alguma, possam ser utilizados quer para publicidade, quer para as linhas de concessão de empréstimos, porque também há aqui dados genéticos que muitas vezes condicionam a banca na concessão do empréstimo de mais diversa natureza. Poderíamos pensar também em seguros, também. Na aquisição de seguros. Tudo saúde, vida, enfim. Várias matérias. Portanto, uma outra
uma outra questão que está por definir é onde é que ficam armazenados e localizados estes dados. Portanto, isto é também uma matéria extremamente importante. Os sistemas de saúde, como dissemos, são diferentes. A medicação é diferente de Estado para Estado. Também a comparticipação é diferente e se atentarmos que existem, a nível europeu, referenciadas cerca de 6.000 doenças raras, isto vai potenciar as problemáticas inerentes a esta questão. No entanto, foi também definido e acordado entre as partes a possibilidade dos pacientes salvaguardarem os seus dados e não deixarem ser utilizados. Portanto, é essa opção. A não ser que os dados sejam relevantes numa questão de emergência pública, no caso de uma pandemia, nesse caso, estão cobertos. Em termos de investigação, é de facto um passo extremamente importante que se consegue. Aliás, um dos redatores do parecer do Parlamento foi uma das deputadas ligadas à saúde, que é natural daqui da região, e ela refere exatamente isso. E, portanto, a matéria vai ser analisada e tem que ter a aprovação final do Parlamento e do Conselho, como sempre. Doutora Ana Rita Barros, há pouco falávamos de que a migração tinha sido um dos temas do Conselho Europeu. Antes, a União Europeia já tinha chegado a um acordo de migração com o Egito. Sim, porque o Egito. Para já o acordo tem um valor significativo, 7,4 mil milhões de euros, para ser distribuído já em 2024 e durante 4 anos. É um pacote estratégico de apoio a um país com as condições que nós conhecemos, uma economia frágil, sem grande crescimento. Mas há grandes fluxos migratórios para os países da União Europeia. Nos 2 primeiros meses deste ano, como nós dissemos há bocado, migraram para a Europa 31.200 pessoas. E num período de inverno, onde normalmente os fluxos migratórios são menores. Grande parte deste fluxo é oriundo do Mediterrâneo Oriental. Portanto, a zona onde se localiza o Egito. E aumentou de 117%. Um outro acordo que está no Forge e que vai ser implementado, pensa-se, antes até das eleições europeias, porque isto também tem muito de pré-eleitoral aqui nestas questões da imigração, é um acordo com Marrocos. Porquê? Porque, relativamente à África Ocidental, os valores migratórios aumentaram 541% nestes 2 primeiros meses. Portanto, oriundos daquela zona, ou então de outras zonas que depois têm a saída por ali. No caso da Mauritânia. Sim, também. Portanto, esta é uma situação problemática para a Grécia, para a Itália. Portanto, também não é desplicente o facto do Egito ter uma certa abertura à Palestina, não é? E é um apoio europeu relativamente a isso, mas a finalidade é travar o fluxo da imigração irregular para a Europa. Além disso, a União Europeia também decidiu aumentar em 10.000 o número de efetivos nas fronteiras relativamente à Polícia de Fronteira Frontex. Portanto, a questão tem que ser encarada de frente e é problemática e não tem evoluído, como nós sabemos. O Tribunal de Justiça da União Europeia publicou um acórdão sobre segurança de brinquedos? Sim, segurança é um acórdão relativamente a um recurso apresentado por 2 organizações sem fins lucrativos. A Public Resource Organization e a Right to Know. O que é que estas 2 organizações pediram? Este é um processo que já vem em 2018 e que foi agora decidido esta semana. Pediram para ter acesso às normas técnicas europeias harmonizadas em termos de brinquedos, principalmente brinquedos que impliquem experiências com produtos químicos. A Comissão Europeia recusou. Inicialmente. O Tribunal de Primeira Instância e o Tribunal Geral também deu razão à União Europeia e indeferiu o pedido destas 2 organizações. Recorreram para o Tribunal de Justiça da União, que anulou o acórdão do Tribunal e, implicitamente, a decisão da Comissão, referindo que o direito da União garante aos cidadãos da União Europeia ou aos residentes singulares e coletivos o acesso aos documentos.
para que os cidadãos possam consultar as normas e verificar a compatibilidade das normas, quer com os produtos, quer com os serviços que existem no mercado. E que estes requisitos são de livre acesso, porque é um dos princípios do Estado de Direito. Portanto, fica aqui esta nota sobre uma decisão significativa do Tribunal de Justiça da União Europeia. Pode abrir caminho a outras situações idênticas. Que não só em brinquedos, mas em outras matérias. As candidaturas ao Prémio Jacques Delors estão abertas, doutora Ana Rita Barros. O Prémio Jacques Delors é um prémio instituído em Portugal e distingue desde 1996 anualmente trabalhos de investigação sobre matérias da União Europeia. Qualquer pessoa que tenha uma tese de mestrado, uma tese de doutoramento, pode apresentar em papel ainda. Portanto, encadernado. É patrocinado pelo Banco de Portugal, num valor pecuniário de 4.000 euros e também com a edição da obra relativamente ao primeiro prémio. As candidaturas devem ser apresentadas pelo correio ou pessoalmente no Ministério dos Negócios Estrangeiros, no Centro Jacques Delors, na Rua da Cova da Moura 1, 1350-115, Lisboa. Portanto, quem tiver, não é preciso fazer agora, não daria tempo até 15 de abril, mas quem tiver pode apresentar e, portanto, candidata-se normalmente ao primeiro prémio e depois há umas menções honrosas que são atribuídas, um incentivo, quem tiver ou tiver familiares que eu tenha, apresentem. Finalmente, uma frase. Uma frase que constava da carta de convocatória para esta reunião do Conselho que se realizou ontem e hoje, do Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, exatamente sobre o momento que agora vivemos. Diz Charles Michel, este é o momento para uma verdadeira mudança de paradigma em relação à nossa segurança e defesa. Estava-se a referir, logicamente, à questão que nós passamos e à União Europeia. Bem. Doutora Ana Rita Barros, e ficamos por aqui nesta nossa conversa. Vamos retomar, com certeza, numa outra ocasião, outros temas. Muito obrigada. Obrigado e boa Páscoa. Boa Páscoa. Boa Páscoa. Obrigada.